E essa é uma edição muito especial que ele está vindo aí logo depois do Series of Tomorrow, que é um evento que a gente fez, que nasceu como nasceu não, né? Mas começou como sendo uma espécie de evento teste e tomou uma proporção muito legal. E a Cláudia aí tá aí para dar uma continuidade, né? Como ela brincou lá com a gente, o último gole, né? Do evento. Sim, pois é. A gente está pensando, ainda tem a saideira quinta-feira que vem, né? Sim, É, verdade. cidades inteligentes, como eu gosto de utilizar o termo soluções urbanas, é muito vasto. Nós passamos semana passada 3 dias, de manhã até a tarde, discutindo sobre o tema, e mesmo assim ainda faltou coisa para ser falada, né? Então, esse radar, o radar é um evento que a CESP faz recorrentemente às terças e quintas, sempre trazendo temas inovadores ou temas que estão da atualidade, para que os nossos associados tenham acesso às informações, conhecimento, e também para quem não é associado, né? Então, é um evento que ele é gravado, ele é aberto para todo o ecossistema, e sempre todo mundo é super bem-vindo. Sou Cláudio Wilson, sou diretora da SESCO, sou também a CEO da BizStudio. A BizStudio é uma empresa focada em competitividade, apoio à competitividade de negócios. E nessa tarde a gente tem 2 convidados, o Cláudio Nascimento, que vem lá de Recife. Muito obrigada por aceitar o convite, fico muito honrada com a sua participação. E o Augusto Ascher, que é aqui do Rio, e também eu agradeço a sua participação. O que ficou, vamos dizer assim, faltando falar no evento que nós falamos por 3 dias, né? Se falou muito de várias soluções, de vários projetos, de projetos e suas aplicabilidades nas ODS, mas ficou realmente faltando a gente comentar, afinal, o que são ODS e um olhar da ODS para os projetos. Eu estou falando de propósito ODS porque a minha primeira provocação vai ser para o Cláudio dizer o que são as ODS, o que elas, quais são os objetivos dela. E aí, Cláudio, me diga o que você tem para me falar. Se apresente, por favor, e me diga o que você tem para falar de ODS. Bem, Claudinha, obrigado pelo convite, agradeço a você, também agradeço ao Augusto, né, pela essa troca, enfim. Bem, meu nome é Cláudio Nascimento, eu sou diretor de tecnologia aqui no município de Olinda, Pernambuco, né? Também sou conselheiro do Porto Digital, que é um parque tecnológico urbano aqui em Recife, e trabalho com os ODS já há 5 anos, né, na região amazônica. Então, a ideia de falar um pouco dos ODS, né? Primeiro, eu quero trazer um dado aqui que eu acho que é muito importante, já que a gente fala de cidades, né? Eu acho que é muito mais, mas 49% da população brasileira não sabe o que se trata dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Então, os ODS eles são oriundos dos ODMs, né? Que são os Objetivos do Milênio, né? Então, essa discussão ela vem lá desde 72, inclusive com etapas importantíssimas aí no Rio, como a Eco 92, como o Rio +20, né? Então, hoje é muito importante que não só o empresariado como os governantes entendam a transversalidade dos ODS dentro de todo o ecossistema que vivemos, chamado esse globinho azul chamado mundo, né? Então, hoje, particularmente, alguns trabalhos que eu faço no Amazonas e, enfim, na Europa, a pauta é sempre isso, e eu vejo hoje já um comportamento diferenciado dos empresários, né? De quando sentam para fazer negócio, já perguntar que caixa você atende, né? Num linguajar bem próprio deles, né? E aqui eu posso citar alguns, lógico, não quero fazer comparações com o Brasil, mas o Brasil ainda ele foi muito bem nos ODMs, Objetivo do Milênio, né? E nos ODS a gente tem umas particularidades bem difíceis ainda de trabalhar, né? E trazendo para a pauta de cidades inteligentes, então eu acho que é interessante trazer alguns dados, né? Por exemplo, poucas pessoas sabem, né? O Brasil hoje ocupa o 4º lugar em casamentos infantis.
né? Isso é muito sério, então a gente não percebe. 47% das crianças até 8 anos não conhecem a moeda, não conhecem a cédula, o que é o real, entende? Então, a gente fala muito de um acesso a muita informação e, ao mesmo tempo, essa base da pirâmide é bem esquecida, né? Então, outra coisa que também é interessante trazer é que nem 5% dos municípios brasileiros existe política de inovação e empreendedorismo. Então, eu costumo dizer que isso, para quem pensa cidades, é um bom entendimento, porque eu digo que é um bom começo para trabalhar e começar a pensar essa reorganização, né? Eu vou Então, eu, substituir aqui, Edinho, quando eu for fazer alguma pergunta, para a gente fazer um tá, bate-bola, vou pedir para você segurar aí um pouquinho, vou fazer umas perguntas aqui para o Augusto. Augusto, quantas ODS existem, né? E, de um modo geral, você poderia dizer que elas servem para quê? Realmente, o que é, vamos dizer assim, a proposta das ODS? Elas têm que ser implantadas todas de uma vez? Elas são implantadas por partes? Comenta aí para mim, por favor, sobre o seu olhar sobre as ODS. Bem, boa tarde, obrigado aí pelo convite. Vou me apresentar também, então. Meu nome é Augusto Archer, eu sou professor, trabalho hoje com esse tema de cidades inteligentes, além de também trabalhar com alguns projetos relacionados a startups, né, como a City for Life, e algumas outras, focado nesse tema de cidade inteligente. E também hoje faço parte do grupo Sonda, voltado a projetos relacionados a utilities, né, empresas de energia, saneamento, etc. E coloquei um pouquinho desse meu contexto pessoal, né, entre alguns outros chapéus também que eu tenho. Eu sou diretor também da Câmara Brasil-Chile, sou vice-chair da ACM, enfim. Mas todo esse contexto, né, que eu venho trabalhando hoje, e fiz mais essa apresentação muito mais nesse sentido, ele tem um objetivo comum, que é esse olhar para a cidade, né? Esse olhar para a cidade eu já venho há uns 4 anos desenvolvendo, através de todas essas mudanças, todos esses conceitos, né, como cidades inteligentes, da IoT, né? Muitos sabem que, na verdade, é, a novidade inserida dentro desse contexto, principalmente, foi a tecnologia, né? Porque eu sempre costumo brincar com o pessoal que as cidades nunca foram menos inteligentes, né? Nós temos toda essa infraestrutura, quer dizer, tudo que nós temos hoje, porque alguém lá atrás, com a tecnologia viável na época, conseguiu desenvolver, e a gente vem ao longo do tempo, né? A população vem ao longo do tempo se desenvolvendo para poder proporcionar para a gente cada vez mais, e a tecnologia ela vem entrando como um fator diferencial a isso. Bem, as ODS elas foram criadas principalmente pela ONU com uma visão de poder dar um rumo, ou dar um lastro em relação a quais são os pontos importantes para que a gente possa, de uma forma globalizada, né? Nós somos hoje nós vivemos essa globalização para o bem e para o mal, para que a gente possa se ater de uma forma unificada, e que sejam ações voltadas a todos, né? Em que a gente possa ter uma corrente aí em que todos possam colaborar para poder resolver cada uma dessas ODS hoje, né? Nós temos hoje, se eu não me engano, aí o Cláudio pode me ajudar nisso, são 17 ODS, não é isso, Cláudio? Cláudio, são. Você saiba, são. Cláudio sumiu. São 17 ODS, né, Cláudio? São. Ainda são 17, né? Porque teve alguma mudança também ao longo desse caminho aí. E dentro dessas 17 ODS, a gente tem mais uma subdivisão aí de itens para cada ODS dessas, né? Então, o importante dessas questões é que cada país eles precisam desenvolver as suas métricas em relação a essas ODS, né? E saber o seguinte: olha, o que nós vamos fazer nesse ano ou nesse planejamento até 2030 para poder ajudar a contribuir para o alcançamento dessas metas, desses objetivos, né?
Então, a partir daí, a gente começa a desenvolver índices e métricas em paralelo, como as próprias ISO, né? Voltadas aí a temas específicos, mas também relacionadas a gente poder quantificar e qualificar essas informações. E principalmente, eu acho que o grande ganho de você trabalhar com as ODS ou as ICEs lá do BID, né? É você poder olhar vários problemas, mas da mesma forma, de uma forma globalizada, né? Então, acho que o Cláudio pode discorrer melhor sobre esse tema até, porque até hoje eu estou muito focado em um tema, em uma ODS específica, que é a ODS 11, né? Das cidades sustentáveis. E eu tenho, ao longo desse tempo, muito me focado nela, né? Então, mas em linhas gerais, a gente pode, olhando para as ODS, ter uma visão clara quais são os problemas nossos mundiais em que a gente deve se focar para poder resolver, né? Principalmente na esfera governamental. Não sei se eu te respondi. Não, obrigada, respondeu sim. Aí eu voltando lá para o Cláudio, voltando ao tema que o Cláudio estava até comentando, uma coisa que realmente eu acho que é necessário tangibilizar para a sociedade é o que é uma ODS e que projetos. Na semana passada a gente falava do projeto, falava ODS. E aí você falou sobre a questão de casamentos infantis. Que ODS é essa e qual é a proposta dela, por exemplo? E gostaria que também você comentasse da ODS referente ao empreendedorismo. Cláudio, está mutado. Está mutado. Tá. A ODS, os ODS 8, ele foca muito nessa trabalhos decentes e qual é a evolução disso. Então, pegando o gancho no que o Augusto trouxe, as pessoas acham muitas vezes que é só essas 17 caixas, né, Augusto? E o que está escrito dentro dela. Mas a gente lá dentro daquelas 17 caixas, a gente ainda tem 169 metas e 232 submetas. Ou seja, esses 193 países discutiram a melhor forma, como eles dizem, enfim, não trazendo para uma situação atual que vivemos, ninguém solta a mão de ninguém, mas isso já existia em 2015, tá, gente? Eu não estou aqui querendo polemizar. Essa discussão já existia quando se começou a discutir os ODS, né? Então, a ODS 8, como você falou de trabalho, ela está linkada muito a isso, né? A ODS 5, dessa igualdade de gêneros, que para mim ela é transversal a tudo que a gente faz, né? E aqui eu posso citar exemplos. Por exemplo, as decisões mais assertivas perante o Covid foi tomada por mulheres, né? E aí poucas pessoas reconhecem isso ou veem isso. Mundialmente é conhecido esse fato. Entendeu? Então, como é que a gente pode trazer? Então, como é que, voltando lá ao casamento infantil, como é que uma menina que casou aos 13 anos é mãe, aos 14, ela vai se formar, vai ser uma CEO de alguma empresa, percebe? Então, essas preocupações. Então, eu costumo dizer o seguinte, que é muito bom quando você vai trabalhar territórios ou cidades, comunidades, que a ODS que o Augusto falou da 12, né, que são cidades e comunidades sustentáveis, né? Porque quando se fala sustentabilidade, as pessoas acham às vezes assim que é aquelas caixinhas coloridas e destinar a coisa certa, né? Mas a gente está falando de sustentabilidade financeira, sustentabilidade humana, né? Então, quando a gente fala de tecnologias apropriadas para aquela realidade, né? Então é muito além, né? Eu digo, se conhecer pelas entranhas, né? Então, foi isso que quando eu fui trabalhar com cidades inteligentes, Augusto, eu também sou oriundo eu venho trabalhando com cidades, Cláudia sabe disso, eu montei a Rede Brasileira, eu fui um dos fundadores da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, né? Porque eu fui fazer um curso em Copenhague e quando eu cheguei lá era Smart Cities People First. Pessoas primeiro, e a gente aqui discutindo muito bits e bytes, e aquilo me incomodou profundamente, né? Eu digo, gente, a gente tem que trazer uma linguagem mais humana. E eu percebi que no Brasil existia uma linguagem que se aproximava, porque na minha cabeça, Cláudia, eu falo isso como gestor público, tá, Augusto? Na minha cabeça eu via o distanciamento do poder público, governo pensando política, processo e serviços,
Na outra ponta eu tenho um cidadão pensando serviços, processo e política. Como é que a gente equaliza isso? Ponto 1, a nossa política não é de continuidade. Hoje está a prefeita Cláudia Wilson, amanhã entra o prefeito Cláudio, tora tudo que a prefeita Cláudia Wilson fez. Aí amanhã chega o prefeito Augusto, que vai acabar com tudo que Cláudio fez para não dar continuidade. Quem perde com isso? A cidade. E com elas, os cidadãos. Então, é essa coisa que a gente tem que se ligar. E os ODS falam muito disso, dessa coisa da continuidade. Por isso que lá em 2015 eles falavam, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém deixa ninguém para trás. Né? Então, eu acho muito importante, sabe, Cláudia, trazer essa reflexão. Sim. Aí o que eu venho perguntar são 17 objetivos com 192 metas, e isso vários países se juntaram para definir isso. Mas uma realidade de uma cidade americana é diferente de uma realidade de uma cidade europeia, que é diferente da realidade de uma cidade brasileira. É possível enquadrar todas essas ODSs nas cidades ou, no Brasil seria melhor a gente focar nessas ODSs? Ou, devido à condição socioeconômica de determinada cidade, essas ODSs se enquadram melhor? Como é que você comenta sobre isso? Primeiro, eu digo que é muito simples. Eu acho que é você se conhecer pelas entranhas. Eu posso te dar exemplo da minha cidade, Olinda. Tá? Hoje, a gente discute os ODS na LOA quando a gente vai fazer. Entendeu? A gente entende aquilo, discute com a LOA. A gente tinha uma ferramenta fantástica para trabalhar os ODS, que era o orçamento participativo, Cláudia. Isso foi por espaço. Eu, particularmente, participei de 5 orçamentos participativos fora do país. Eu digo que a única grandeza que o Brasil deixou foi que todos os orçamentos participativos que eu participei fora, essa iniciativa começou no Brasil. E a gente perdeu esse time. Perdemos esse time. Né? Enfim, eu não quero entrar nessa discussão, mas o que eu quero dizer? Olinda, eu vou falar aqui de Olinda. Olinda é uma cidade que você conhece aqui, tem 400 mil habitantes. Né? No carnaval desse ano, eu recebi 3 milhões e 600 mil pessoas. Como é que você faz a logística disso? Esgoto, água, perceba. E sem contar lixo. E você percebe que o carnaval é concentrado no sítio histórico de Olinda. A gente está falando de 42 quilômetros quadrados. Então, você imagina. Então, se você olhar Olinda, ao redor de Olinda tem, eu costumo dizer que é a Orfea, que são as periferias de Olinda. Então, nós abrimos um edital não, uma chamada pública para cadastrar catadores. Por quê? O ano passado a gente já tinha feito isso, deu capa do Jornal Nacional, da Folha de São Paulo, Jornal Nacional, tudo. Por quê? Eu me preocupei com o impacto que ia causar na redondeza, a prefeitura se preocupou com isso, né? Como nós vamos colocar essas pessoas para ter alguma renda? Então, vamos fazer a coleta seletiva. Então, Cláudia, em 4 anos que nós fazemos isso, o que eu te digo é o seguinte, que eu te digo até quanto tempo fica uma lata de cerveja no chão. Quanto tempo? Eu tenho tudo isso mapeado. 8 segundos. 8 segundos? 8 segundos. Então, eu mantenho a cidade limpa, eu consigo renda para a população mais carente, porque eu arrumo arte-educadores para ficar com os filhos deles, enquanto eles estão catando lata e deixando a cidade limpa. O que é que acontece no final disso? Em uma semana, esse cara teve gente que tirou 3.200, 3.200 em uma semana de trabalho, catando lata. Qual foi a exigência da prefeitura? Eu não usei tecnologia, o que eu usei foi a fala. E o poder que o gestor público tem. Quando sentamos com a cooperativa, eu digo, olha, tem que pagar o dinheiro a eles na hora. Custava R$ 2,60 o quilo da lata. Nós conseguimos arredondar para R$ 3,00 o quilo da lata pisada. Em 3 dias eu tinha 5 milhões de latas recolhidas, Cláudia. Enquanto a cervejaria fazia a propaganda 3 latões é 10, em uma semana quase de carnaval, que não foi uma semana, em 5 dias, eu consegui tirar 120 toneladas da rua. E ajudei 800 catadores. Então, isso é impacto. Sabe quantos ODS eu ativei numa ação dessa? 9 ODS. Muito bom. Então, é simples, Cláudia. É você se compreender pelas entranhas, sabe? Eu falo pelas entranhas porque o negócio é muito lá embaixo mesmo, sabe? Você, quando pensou no projeto como um todo,
você foi nas ODS e tentou atingir aquelas metas, ou você desenvolveu projetos, bem que é meio suspeito fazer essa pergunta, porque você conhece todas as ODS e metas decoradas, né? Mas vamos lá. A ideia é, na verdade, quando um gestor de um projeto vai desenvolver um projeto, quando ou como que ele acaba se preocupando e está atingindo essas metas. Porque, às vezes, você está desenvolvendo um projeto, se você tem a meta na cabeça, se você fizer um ajuste no projeto, fatalmente você vai estar atingindo aquela meta. Às vezes, um ajuste básico, entendeu? E isso já dá uma reverberação para a sociedade diferente, né? Então, o que eu ia te perguntar, se você já desenvolveu o projeto já com foco nas metas ou você pensou no projeto como um todo e depois encaixou nas metas? O que é que acontece? Nós procuramos, porque a ideia foi implementar os ODS dentro da prefeitura, né? Então, a Secretaria do Meio Ambiente veio com essa visão, né? Só que a gente começou as ações... De desenvolver as ODS durante o Carnaval. Sim, vamos desenvolver as ODS no Carnaval. Por quê? A gente sabe que o impacto que é causado. E sem contar, e aí fica a dica para empresários e gestores públicos, quando você conecta um ODS, sabe aquela história que eu falei em 2015, todo mundo puxa todo mundo? Uma coisa puxa a outra, Cláudia. É inevitável. O Brasil daqui a 20 anos vai estar com uma população de pessoas idosas incrível. Como é que a gente pode pensar o futuro disso? É simples, você se pergunta, como você vê Olinda daqui a 20 anos? Vou perguntar para o gestor público. Então, eu digo que no outro lado tinha uma pessoa como o Cláudio, que tinha a percepção, sabe? Eu sou gestor público, mas quando eu cheguei lá para ser gestor público, eu fui me compreender como é que eu posso induzir esse território. Tem muito disso. Às vezes o gestor chega lá para cumprir tabela, para isso, quando eu falo gestor, isso é uma diretora de escola, tudo isso, porque tudo está envolvido com a coisa que a gente sabe, com a política. Abertamente é isso. 57% dos professores dos municípios e professores, diretores de escolas, são indicações políticas. Então, se você não está linkado com o que Cláudia pensa, como é que você vai trabalhar isso? Então, a gente tem que quebrar isso, essa coisa tem que ser orgânica, percebe? Então, o que é que a gente trouxe? A gente não trouxe especialista, a gente colou com alguns funcionários de carreira que, olha, viramos a chave do cara, digo, olha, não, mas isso vai dar certo. Como é que a gente vai botar arte educadores para cuidar do filho desse cara que vai catar lá? Porque o cara chega lá com problema. Olha, tudo bem, eu topo me cadastrar, mas quem vai ficar com meu filho? Porque não tem ninguém para ficar com o filho. Eu não tenho babá. Não, amigo, a gente vai ficar aqui, teu filho vai ter 3 refeições, vai estar aqui com nossos arte educadores, a gente cuidando desse menino enquanto você está trabalhando. Cláudia, depois eu vou te mandar esse vídeo, como foi lindo e orgânico tudo isso. E eu confesso, eu não esperava, nem o secretário esperava, ele ficou assim, não esperava a quantidade. Quando eu fui ver toda a ação, uma puxando a outra, a quantidade de ODS que a prefeitura bateu com uma ação. Então, eu acho que é muito importante trazer isso para a pauta. Eu digo que é um grande... Augusto deve conhecer isso. Um grande BI, sabe, Augusto? Você criar em gabinetes de vereador. Você imagina o quão uma gestão pública de uma prefeitura seria assertiva? Porque é o primeiro contato que o eleitor tem, é o vereador. Percebe? Ele não vai no prefeito. Aí você imagina se cria um BI com todas essas reclamações. E perceba, Cláudio, são coisas simples. Porque a gente não discute com a base, né? A gente tem essa mania de achar que tudo é top-down, né? Sim. A gente acha que tudo é top-down. Isso não funciona, gente. Não cabe mais. Até um comentário que eu ia fazer, essa é uma grande questão que me incomoda em projetos de cidades inteligentes, é justamente o desenvolvimento de projetos em que o pessoal faz top-down e a maioria das vezes eles não envolvem a comunidade. Há vários exemplos que eu poderia citar, não vou citar politicamente correta, e eu fico até, vamos dizer, decepcionada, porque são projetos bons e a comunidade acaba não sendo envolvida. E aí eu vou para o Augusto, especificamente sobre a ODS 11.
O que você pode me dizer da ODS 11 e das metas que ela propõe? E qual é a sua visão de como o Brasil tem se preocupado com essa ODS especificamente? Então, eu acho bem interessante aí o projeto que o Cláudio vem desenvolvendo e, assim, estou totalmente de acordo com tudo que ele disse, a questão do orgânico, né? E eu venho participando de alguns encontros com prefeitos, etc., para poder entender, né? Porque a gente vem fazendo um trabalho ao longo do tempo exatamente na base disso tudo, que são as pessoas, são os bairros, né? Onde o que vocês comentaram, eu estou totalmente de acordo. E hoje a minha visão é que realmente você tem que transformar a cidade em uma cidade resiliente, né? E a gente vem fazendo esse test drive infeliz, que é em função dessa situação que a gente está passando hoje, mas que com um olhar atento a tudo que está acontecendo, e eu venho, vamos dizer assim, colocando em prática essa tese, como muito dessas coisas da localização, né? De você fazer a inversão da pirâmide, você olhar de baixo para cima. E, claro, depende muito da situação, né? Eu acho que cada um tem a sua responsabilidade. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que o governo, em camadas, seja o federal, o municipal, estadual, enfim, cada um tem o seu papel dentro desse ecossistema. Agora, a população também tem o seu papel dentro desse ecossistema. E, às vezes, o que a gente percebe é que, em função, a gente fica um pouco refém do que acontece, né? E eu acho que falta um pouco das pessoas começarem a ter a percepção de que elas têm que preservar, elas têm que ditar, né? Você falou da questão do vereador. O vereador, do meu ponto de vista, seria o grande porta-voz, no caso, de todas essas demandas e necessidades da população para os demais poderes, né? Para poder conseguir desenvolver as leis e poder atender a essa necessidade. Eu acho que seria um grande vínculo. Não vejo muito isso, assim, não vou generalizar, mas não vejo muito isso acontecer. Acho que não existe muito uma visão por parte das pessoas, né, da importância do papel do vereador. E eu já tive alunos, vários alunos, deputados, inclusive subprefeitos, etc. E eu percebo que os mais novos vêm buscando muito todo esse conceito, né, de cidades inteligentes, tecnologia, etc., para poder tentar, de alguma forma, implementar isso. Mas a gente vê uma dificuldade muito grande por parte, aí no caso do poder político, de poder entender também esse papel, né? De se aproximar um pouco mais das pessoas que elegeram ele para poder realmente ser esse porta-voz. Sim? Não então. Para terminar o seu raciocínio, que eu vou fazendo as perguntas. Não, eu só ia fazer o link agora que você comentou do 11, né? Então, assim, todos esses temas, né, inclusive da questão que você precisa levar em consideração a questão cultural para você colocar em prática, inclusive, as ODS, né? E a ODS 11, eu particularmente acho bastante interessante, porque a gente lida exatamente com esse nosso dia a dia, né? E a partir daí você tem os desmembramentos, inclusive do projeto aí, Cláudio, que você comentou. A gente vai enxergando cada ponto desse daí, né? Fechei. O que eu ia perguntar, que é muito interessante, que os dois estão falando aí de projeto, estão colocando muito poder público envolvido. A provocação é até que ponto esses projetos de solução urbana são obrigatoriamente relacionados ao poder público. Como é que o poder público pode se encaixar nesses projetos sem necessariamente ser o dono do projeto? Posso deixar o Cláudio começar pela visão pública da coisa e depois eu faço o contraponto privado aqui por parte aqui da população, Cláudio. Eu estou provocando ele falar com Está sem voz. Eu costumo dizer o seguinte, né?
não dá para criar ou imaginar uma cidade sem a participação de todos. Já falava, eu gosto muito de um físico britânico chamado J.F. Weston, que ele fala que as cidades inteligentes são aglomerações de indivíduos. Então a gente tem que estar juntos, né? Juntos e tratando da coisa. Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar o Plan Mob de Olinda, eu fui nas RPAs, discutir com alunos de escola pública, discutir com moradores, porque eu não podia pensar algo somente com isso que é cabo da percepção do gestor, né? Eu não podia discutir uma mobilidade na minha cidade dentro de gabinete. E muitas vezes os secretários nem em Olinda moram, né? Como em outros, acontece em outros. O cara terminou o expediente dele, ele pega o carro e vai embora para outro bairro, que não conhece como é que Muito menos andam de ônibus, né? Muito menos andam de ônibus. Então, o que é que eu fiz? A gente conversou, na época era outro prefeito, a gente conseguiu convencer o secretário de ir lá nas escolas públicas, nas RPAs, né? Chamar a população, e aí, vamos discutir. Entendeu? E foi fantástico. Vim aluno de escola pública discutir, depois a gente discutiu com os moradores do sítio histórico, detalhe, com a presença do Ministério Público, né? IFAM, porque se tratava do sítio histórico, IFAM, para não ter problema com nenhum. Então, eu costumo dizer o seguinte, e o prefeito atual diz o seguinte, olha, se tiver errado, erramos juntos, sabe? Se tiver errado, vamos construir juntos. Então, é isso, sabe? Então, não tem como fugir mais desse papo, gente. Não tem mais como, não tem mais essa... Não tem que ter esse distanciamento, né? Hoje, eu digo que Olinda, a gente tem que pensar Olinda como Smart Village, né? Porque isso, é tudo muito orgânico, Cláudia. E a população vem mostrando exemplos. Vocês devem ter visto aí na época do Covid o que aconteceu lá em Paraisópolis. Não sei se vocês lembram. Sim. Pois é, então, cada morador cuidava de 50 casas sem nenhuma ingerência de governo. Cada morador cuidava de 50 casas, alugaram uma ambulância, botaram na porta da favela e começaram a monitorar no papel. Isso é orgânico, sabe? Então, é essa troca que a gente tem que ter, e tem que ter essa percepção como gestor público. Então, são dois papéis. Então, eu acredito muito nessa interação, sabe? E aí a gente vai começar a se compreender como unidade, sabe? Porque eu digo que a startup que conseguir desvendar esse mistério, sabe, Augusto? De juntar esses dois pensamentos, política, processo e serviço, serviço, processo e política, e equalizar isso, cara, vamos viver num paraíso. Entendeu? Porque Oi? Eu queria fazer dois comentários. O primeiro comentário é que nós estamos muito honrados porque estamos contando com a presença do Renato de Castro, lá da Itália, que está participando com a gente. Estou muito feliz, ele foi panelista lá no nosso evento. Renatinho. E do Bruno Matos, que está diretamente de Quebec, que também é um outro querido, que é relacionado ao tema Cidades Inteligentes, também está prestigiando a gente aqui. Você conhece o Urbano, não conhece, Cláudio? Urbano, que está na Inglaterra? Não, ele está em Quebec. Estiveram juntos na Frente Nacional de Prefeitos. Sim, conheço o Urbano, sim, conheço, sim. Está de Quebec aqui olhando a gente, eu estou muito feliz. Estávamos debatendo cidades em Brasília, eu e ele. E o Renato é gente boa. Eu estava na rede ainda na época. São dois super queridos que eu fico muito feliz. Obrigado por vocês estarem assistindo a gente aqui. Ainda na provocação que eu vou passar para o Augusto, o que me incomoda muito é o senso, vamos dizer assim, da sociedade em que acredita que quem tem que buscar esse tipo de tema é o poder público. E cada dia mais eu tenho tentado demonstrar, em algumas ações que eu busco fazer, é que o poder público ele tem que estar junto, ele tem que estar apoiando dentro da competência que ele tem, mas nada impede que uma empresa privada comece a desenvolver um projeto e que esse projeto tenha um olhar específico para atingimento das ODS, das metas das ODS. Então, eu queria deixar esse recado da gente ter essa preocupação de não ficar esperando o governo fazer algum movimento, porque a responsabilidade, vamos dizer assim, é nossa, porque também quem vai colher é a gente.
o governo sempre é muito bem-vindo, as políticas públicas sempre são muito bem-vindas, mas nós não precisamos estar dependendo deles. E aí eu volto aí ao comentário do Augusto, por favor. Então, eu acho que esse é o próximo passo, né? Voltando ao que o Cláudio comentou lá no início, existe um buraco negro entre o poder público e a população, né? E aí eu digo população porque todos, não só quem são cidadãos, né? Você tem pessoas, né? Eu acho que falta um pouco, mas também eu acho que falta a gente trabalhar essa base da pirâmide, né? Então eu sei aí, parece que aproveitando que o Renato está aí, o Renato fez um trabalho lá na Itália junto à população da onde ele mora via Facebook. Esse engajamento ele é o fundamental, né? E isso, como o Cláudio também comentou, a gente vem passando, isso é orgânico, né? Porque é difícil você ter hoje em dia uma representatividade. As pessoas sempre ficam aguardando que alguém surja e que esse alguém tenha representatividade e tenha o potencial de poder agregar todos e trazer ideias, etc. E, na verdade, não. Na verdade, as pessoas elas têm que buscar as suas necessidades, elas têm que... E aí eu digo que o primeiro ponto de partida é onde a gente mora, né? A gente quer ter qualidade de vida, a gente quer ter segurança, a gente quer que os nossos filhos tenham boas escolas, a gente quer ter comércios que atendam a contento, né? E hoje em dia essa questão está muito forte, né? Uma coisa que a gente já vem batendo, mas de você incentivar o comércio local, você usar o comércio local, fortalecer, e isso veio à tona também agora com essa questão do Covid. Então, eu acho que esse é o próximo passo, essa conscientização das pessoas em relação ao que elas precisam, qual é o dever delas, né? E a partir daí a gente vai ter sim uma melhor comunicação. A mensagem que vai chegar ao poder público, ela chega de uma forma mais unificada e talvez mais clara, né? E isso retorna em relação a cobranças, né? O que nós precisamos e não o contrário, né? O governo dizendo o que nós precisamos. Nós sabemos o que nós precisamos, mas ninguém veio perguntar para a gente o que a gente precisa. Então, assim, a gente tem que falar um pouco mais alto, de forma que a gente consiga que as outras camadas aí do setor público, e eu estou hoje falando muito de setor público, que é uma coisa que eu particularmente não entro muito no tema, mas já que a gente está falando de ODS, eu acho que é importante essa questão. A gente tem que realmente fortalecer essa voz da população, né? Eu acho que os trabalhos de base nos bairros, nas comunidades, é super importante, né? A gente tirar essas pequenas representatividades, né? E não uma grande representatividade, como os partidos políticos, enfim, né? Como os modelos que a gente já tinha anteriormente. Mas isso tem que vir das pessoas, né? E começar a fortalecer. A partir daí, a gente trazendo essa questão cultural, que não é só, a gente não tem só a diferença cultural de estados, a gente tem a diferença cultural de bairros. Cada bairro, cada pequena cidade, tem a sua particularidade. A gente precisa entender, na hora de aplicar qualquer programa, qualquer medida, né, que deu certo na Europa, a gente tem que fazer essa tradução na hora que chegue aqui, né, as melhores práticas, de forma que a gente consiga trazer o melhor, né, a prova de conceito do que funcionou, entendendo como isso melhor se adaptaria à nossa realidade ou à nossa realidade Brasil. A gente tem uma particularidade, nós temos vários países aqui dentro, né? Alguns países mais evoluídos, mais Europa, outros países com menos atenção e talvez mais afastados, né? Mas a gente tem uma realidade muito distópica em relação a qualquer outro país. Então, quando você considera que a Inglaterra é uma cidade inteligente, bacana, mas eu comparo o que? A Inglaterra com o Brasil ou a Inglaterra com São Paulo? Né? Como é que a gente faz essa equalização aí? A gente olha o que? PIB, a gente olha país por país, que a gente sempre vai sair, pelo tamanho que nós temos, nós sempre vamos sair prejudicados dessa conta. Então, vamos comparar laranja com laranja e banana com banana nessa história, né? Eu estou aqui com um problema sério, porque o Urbano lá do Canadá está aqui quente com as perguntas. Eu vou pegar umas 3 perguntas dele, eu acho que é o que está mais fazendo perguntas, depois, se sobrar tempo, eu volto às minhas provocações, né?
O Urbano pergunta para o Cláudio: a cultura brasileira, de uma forma geral, já permite esse tipo de ação integrada ou ainda são ilhas de exceção? Eu acho que quando você falou da integração dos poderes para estarem executando projetos. Bem, eu observo, Cláudia, já uma mudança, né? Eu observo, sim, já uma mudança, né? Eu já vejo um começo de entendimento. Já que o Urbano conhece como é o sistema, eu vou trazer uma comparação aqui. Na época do Ministério da Cultura, quando começou a se discutir economia criativa, aí eu vou lá para o Augusto puxar um pouco da Inglaterra, em 2017, o UK teve um PIB de 93,7 bi de libras esterlinas voltada à economia criativa. Gente, existe gente nesse planeta mais criativa do que a gente, brasileiros? O despontar disso não veio. Por quê? Começou uma discussão. Economia criativa está dentro de quê? Cultura ou tecnologia? E começou as startups discutindo que economia, que falava de tecnologia, e o pessoal de cultura começando a dizer: hoje eu estou com um questionário rodando, não estou conseguindo trazer esse entendimento. Percebo que a transversalidade de tudo isso. Então, essa transversalidade, essa coisa transcultural ainda é uma barreira incrível. Eu costumo dizer que nós não assimilamos ainda bem isso. Nós tratamos a nossa criatividade como jeitinho brasileiro, sabe, Cláudia? Estamos levando isso como premissa, né? Eu até estava fazendo um passeio de barco em Manaus e vi o guia falar isso. Dentro do barco tinha alemães, ingleses, americanos, e o cara fazendo uma fala linda sobre Manaus, e de repente ele olha aqueles palafitos e faz: olha o jeitinho brasileiro. Não, criatura. Eu sou criativo, eu penso. Entendeu? Então são essas coisas que a gente tem que quebrar. E aí a gente vai começar a se compreender como base disso, sabe? Então, eu sou um cara, e assim, trazendo um pouco para a minha realidade, quando eu falo de base, eu tenho propriedade, porque eu fui morador de favela, e você sabe disso, Cláudio. Eu acho que o Augusto não sabia. Então, eu morei em favela até meus 22 anos, 17 anos, enfim. Quando casei, saí. Mas eu sei o quanto orgânico, por isso quando se fala, eu lembro uma vez que, enfim, me apresentaram uma ferramenta: olha, porque isso é para... Eu digo, meus vizinhos já faziam isso. Minha mãe trabalhando em casa de família, quando eu caía, minha vizinha me dava banho, me trocava de roupa e ainda fazia papinha para mim. Então isso é o cuidar, gente. Então não dá para a gente esquecer esses movimentos, sabe? Quando eu falo, eu não quero aqui polemizar, nem... mas essa coisa é muito orgânica. E o que eu acho que precisa é esse acesso, sabe? E essa compreensão. Por exemplo, eu frequento muitas favelas porque eu faço trabalho. Como é que um menino desse passa na Universidade Pública Federal, em engenharia, vai mudar a vida, né? Você acha, né? Mas não tem passagem, Cláudia. E aí? Como é que eu posso falar de tecnologia, irmão? Sim. Não tem passagem. Aí eu pergunto: posse ou acesso? Não tem R$2 para o RU. Isso é o quê? É política, gente. A gente tem que pensar nisso. O menino se esforçou, veio de uma escola pública, ferrando, um ensino péssimo, passa na Universidade Pública Federal e não tem R$2 para pagar o RU. Restaurante universitário. E aí? Que massa a gente está criando? Que massa crítica? Ou que tipo de mão de obra nós vamos criar? Sim. Aí, o que é que acarreta isso? Percebe que há 4 meses atrás, eu acho que vocês viram essa propaganda, 25% dos mestres e doutores desse país desempregados. Tá lá, podem procurar. Porque a gente não trabalha, sabe, Augusta? Aí você é professor, você deve saber disso. Você trabalha nos ambientes, aqueles mesmos cursos. E o mundo está dando um loop aí, coisas novas sempre aparecendo. A gente não trabalha, a gente não para criar outra grade mais evolutiva, porque o mundo está... Eu digo que... eu gosto de uma frase do Gad Schneider que diz: bem-vindo ao século XXI, ou então talvez até o 22, devido à pandemia. Porque definitivamente o século XXI saiu da mesa, debaixo da mesa do século XX. Todo mundo ganhou dinheiro com transformação digital. Quem foi o educador de transformação digital? Sim. Um vírus. Foi. Parece que estou dizendo que foi. Estou aqui também estou animada, que eu também estou muito contente de estar, que também participou do nosso evento Cidades Inteligentes, é o André Guedes, também está aqui, e como bom professor, pergunta de prova, vou botar o Augusto. Como unificar as redes para conectar bons profissionais e boas pessoas? Smart Villages,
trazendo para o Brasil, os bairros inteligentes são fundamentais para o engajamento dos atores? A pergunta ficou bonita, André. Obrigado aí pela participação. Então, bom que a pergunta ela vem encadeada com o que a gente está discutindo. É importante. Eu acho que a gente precisa exercitar um pouco mais esse nosso lado cidadão. A gente precisa entender um pouco mais os nossos direitos, os nossos deveres, os direitos e deveres públicos, ao que cabe a cada um, né? Qual é o papel de cada ator dentro desse ecossistema. E, principalmente, a gente tem que parar a gente tem que botar a mão na massa, né? A gente tem que começar a movimentar. Se a gente quer uma mudança, a gente tem que começar a nos mobilizar com as menores ações possíveis, mais viáveis. Eu sempre digo o seguinte: as pessoas elas têm que entender que um projeto, para dar certo, ele tem que ser um projeto que seja viável, né? Então, assim, eu venho fazendo um trabalho ao longo tempo voltado exatamente a esse tema de bairros, e eu encontrei diversas situações, pessoas muito boas, pessoas muito competentes, porém ainda com aquela visão de que eu vou desenvolver um grande projeto de mobilidade, por exemplo. Um projeto fantástico, foi feito a várias mãos, levamos aqui na Comissão de Transportes, etc. e tal. Ok. E aí, saiu? Não saiu. Está na gaveta há 2 anos. Aí você para e olha, posso ver o projeto? Você para e olha e vê o projeto, e você primeiro pergunta, qual era o problema para você ter desenvolvido isso? Né? E aí não veio um problema, vieram vários problemas. E aí quando você olha o projeto, você começa a destacar que num grande projeto você consegue tirar 2 ou 3 projetos que seriam viáveis de você implementar. Então, assim, que você não teria uma dependência direta do governo, enfim, coisas que são factíveis. Então, eu acho que falta um pouco, primeiro, essa visão, a gente olhar o seguinte: o que dá para fazer? O que a gente pode fazer por conta própria, onde realmente a gente consiga sair no final do túnel e que a gente tenha sucesso. A soma de cada projetinho desse, ela se transforma em motivação, incentivo por parte das pessoas, e aí você começa a ganhar força, entender um pouco melhor quais realmente são as suas necessidades. E você sabendo disso, você consegue mais facilmente levar isso para cima. E aí o que você comentou sobre os talentos, né? Você tem talentos locais, você tem startups locais dentro dos bairros que podem se cotizar e fazer um hackathon para poder resolver problemas do bairro. Você tem mestres e doutores que residem em algum lugar, né? E que podem, de repente, colaborar com isso. Você minimiza problemas de mobilidade, porque as pessoas usam mais o seu ambiente próximo do que tem que se deslocar para vários locais, né? E por aí vai. Então, assim, é um assunto extenso, mas eu continuo dizendo, é possível, é um trabalho, como o Cláudio diz, orgânico e que só funciona realmente se for dessa forma. Se as pessoas tiverem essa mesma visão, né? Esse incentivo de poder voltar a ter esse senso de pertencimento. Eu acho que essa é a palavra aí que eu deixo representando esse tipo de ideia. É trazer de volta o senso de pertencimento das pessoas no lugar onde moram. Sim, obrigada, Augusto. Outra pessoa que está aqui, que também mandou uma pergunta, é o meu querido Paulo Coelho, que eu também estou muito feliz dele estar participando da live, e óbvio que ele mandou uma pergunta aí para o Cláudio e para o Augusto. Como manter metas que são de médio e longo prazo com as mudanças de prioridade estratégicas dos governantes? Tem voz, Cláudio. É aquilo que eu falei, Cláudio. Eu acho que o pecado está na nossa política, que não é de continuidade, sabe? Então, esse é um grande sofrimento, né? Então, mas eu sou um cara esperançoso, sabe? Eu acredito que, diante de tudo que a gente está vivendo, não tem como fugir dessa convergência, sabe? Eu acho que esse momento de reconexão humana, né, nesse freio da arrumação que a gente está levando, as pessoas vão estar mais juntas, né? E eu acho que o que vai perpetuar vai ser relações sinceras, inclusive com o governo, sabe? Eu não vejo outro movimento, sabe? As pessoas estão começando eu não faço mais feira no supermercado, eu tenho aqui o cara atrás da minha porta, passando álcool com aquele todo cuidado, eu não gasto nem gasolina. Eu estou fomentando o local.
E aí isso vai se transformar numa onda, né? Que a gente vai quebrar, eu acho que muita coisa, né? E aí até um exercício aqui para você e Augusto, não sei qual é a formação de vocês, mas eu duvido vocês lembrar do curso de vocês, quem vocês tinha sinergia de outro curso. Percebe que dentro da própria universidade a gente tem um distanciamento incrível. A gente não conhece ninguém de outros ideais, a gente não se relaciona. Então isso é uma coisa que já vem, olha, para quebrar, é como você disse, você só transforma algo quando você acredita nessa transformação. Então, é muita premissas para quebrar, sabe, Cláudia? Isso é meu pensamento, sabe, Augusto? Então, eu digo que é um imã ao contrário, poder público e academia, né? E tanta coisa que pode ser feito. Eu já visto quando eu vou falar nas universidades, eu chego lá como gestor público, o moleque já me olha assim de banda, né? Eu agora tenho uma defesa, que eu vou até compartilhar aqui com vocês. Eu chego lá, quando eu me identifico que sou da prefeitura de Olinda, os caras, Olinda, né? Não sei o que, tal. Gente, saiu o Cláudio gestor público aqui, tá? Agora o Cláudio cidadão, que recolhe os impostos deles, que esses impostos é transformado para o salário da professora Cláudia te educar, Augusto. Qual é a troca? Você está recebendo uma escola, você está recebendo uma educação pública, de graça. Qual é a troca? E aí eu começo a estimular o sentimento desses meninos, sabe? Opa, é aquilo que você falou, Augusto. Como é que eu vou defender algo se eu não acredito? Ah, é do governo, quebra, bota outro. É assim, gente. Então, a gente criou uma sociedade de direitos. E cadê os deveres? Então, eu acredito nisso também, sabe? Eu falo isso com muita propriedade, sem medo, sabe? Porque eu tento virar essa chave, sabe? No meu meio eu vejo muito isso, eu tento tirar essa chave. Então eu venho quebrando isso como gestor público, como cidadão. Eu quero ter esse diálogo. Então quando o cara me chama para a mesa, eu digo, galera, o que é que tu propõe? Eu sou gestor público. A gestão é burra, a inteligência está na universidade. Propõe. Cara, hoje eu consigo muita coisa com a universidade, como o site do Carnaval, nos projetões. Eu não faço gasto público, porque os meninos lá precisam entregar os projetões. E ainda eu valido várias startups que chegam em Olinda querendo, olha, vamos fazer um teste aqui, amigo. Se rodar, o teu MVP está pronto. Eu adoro fazer essas interações. Qual é o medo disso, da gente conversar? Zero. Então, eu queria que todo gestor tivesse essa percepção, Claudinha. Vou pedir que o Augusto fale. A gente só tem 5 minutos. Eu vou fazer o encerramento, Maria Luísa faz o encerramento, e eu vou morrer de pena e a gente vai ficar devendo. Mas fala aí a sua opinião. Assim, Cláudio já disse tudo. Essa visão pública, ela tem que mudar. Ela tem que mudar porque ela tem que perceber que ela não pode vir à população somente na hora do voto. Esse ouvido público ele tem que estar ligado toda hora, a todo momento, né? E você precisa buscar maneiras de você poder fazer essa interseção entre as pessoas e o poder público. Projetos que, de repente, sejam de infraestrutura, projetos, né? Qual é o melhor projeto, qual é a prioridade, qual é a necessidade. Isso quem vai dizer são as pessoas, né? Então, você precisa validar. Eu acho que você pode ter, assim, você consegue mapear os problemas, mas você precisa validar os problemas. Eu acho que a grande deficiência do poder público é na hora da validação e você poder, nesse sentido, priorizar. Aonde eu priorizo? Eu tenho X de dinheiro. Aonde eu coloco X% disso, disso, disso? Como é que eu defino isso? Né? Então, assim, acaba ficando muito voltado a coisas que são super importantes, porém, o que a gente sempre escuta é educação, saúde, né? E infraestrutura. Mas aí a gente para e avalia o seguinte, nossa infraestrutura hoje é ruim, nossa saúde é ruim e nossa educação idem. Então tem alguma coisa errada. Eu acho que a gente não está falando alto o suficiente ou o pessoal não está escutando de uma forma devida. Então, assim, a gente precisa ajustar. Eu volto a dizer, para ser bem objetivo, meu ponto de vista o governo ele sabe o que ele tem que fazer e está escrito, e está claro, muito mais claro para o poder público poder identificar as ferramentas, né? E ele tem o dinheiro para poder prover a infraestrutura necessária. Agora, cabe a nós, né? Como todos que estão participando aí, que são, vamos dizer assim, influenciadores, professores,
cientistas, pesquisadores, né? Enfim, cabe a nós passar essas ideias, né? Eu acho que a cada 10 pessoas que a gente consegue passar esses conceitos, né? Isso se multiplica. Então, eu penso que ninguém muda a opinião de ninguém. Isso é uma questão orgânica. Você precisa apresentar os fatos para aquela pessoa, né? De forma que aquela pessoa ela tenha a percepção de que, de repente, o que você está comentando faz sentido. A partir daí, aí sim, ela começa a levar em consideração aquele fato e entrar um pouco mais a fundo. Então, eu acho que eu deixo agora essa provocação para todos, né? Exatamente, de que cada um passe a olhar com atenção esse ponto e vamos multiplicar tudo isso que a gente já conversa, o que a gente já expõe nas lives, né, o que a gente já vem fazendo de projetos pequenos, né, que às vezes não são divulgados. Eu não conheci os projetos do Cláudio, são fantásticos. Aí, Cláudio está fazendo um trabalho aparentemente excelente lá. Então, assim, a gente precisa fazer as coisas aparecerem para que as pessoas tenham essa percepção, né? E a partir que essas pessoas tenham a percepção de que realmente tem alguma coisa acontecendo e que elas podem fazer parte do que está acontecendo, eu acho que esse é o grande gatilho, tá? Sim, obrigada. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Esse último gole foi assim, quase uma garrafa inteira. Tem muita gente assistindo o painel que eu gostaria que, numa próxima oportunidade, eu consiga chamar todos vocês. A gente vai fazer uma discussão muito mais rica do que a gente já tem aqui, porque, afinal, todo mundo colaborando, a gente consegue mais opiniões, inclusive de outros países, né? Que fiquei muito feliz de saber que o pessoal veio acompanhar a gente. E aí eu deixo a palavra com a Maria Luísa. Agradeço imensamente o Cláudio Nascimento, sabe que sou fã, Augusto também, por estarem participando dessa live e desse webinar. E fica a dívida para um próximo, em breve, com toda essa galera, a gente fazendo uma super discussão sobre o assunto. Maria Luísa. Quero agradecer você, Claudinha, que organizou esse painel maravilhoso, só conteúdo de primeira. Quero agradecer ao Cláudio Nascimento, que eu não conhecia direito, então achei maravilhoso o seu depoimento. Quero que você participe mais das nossas atividades, por favor. Obrigado, querida. Quero também agradecer ao Augusto Archer, que é meu amigo, que eu já vi ele falando várias vezes, mas sempre que ele fala, ele contribui com alguma coisa nova. Isso é muito importante. E fico feliz que a CESP esteja contribuindo para o desenvolvimento das cidades, para que a gente reflita sobre isso. Tenho certeza que os gestores públicos estão vendo, estão refletindo, e a sociedade está vendo e está entendendo como as coisas funcionam, e isso vai desenvolver mais ainda. E na semana que vem tem mais um pouquinho. Semana que vem não, na semana ainda? Na quinta? Semana que vem não, nessa semana, quinta-feira. Muito bem, Cláudia, eu estou aqui. Pandemia, quarentena, deixa a gente doido, não é verdade? Na quinta-feira, dia 9, vai ter aqui o Paulo Protásio, ele vai voltar, ele participou do Series of Tomorrow como mediador, agora ele vai falar com a gente, vai ser aí o último gole do Series of Tomorrow até a garrafa acabar. E essa garrafa está difícil, porque a gente está bebendo bastante. Está participando bastante disso, mas isso é excelente. Fico muito feliz que o Series of Tomorrow tenha dado tantos frutos maravilhosos. Agradeço a todos. Então, voltando e retificando aqui, na quinta-feira, dia 9, vamos ter mais Radar Acesso, o último gole. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Augusto. Obrigada, Cláudio. Tchau. Obrigado, pessoal. Gente. Tchau. Outros participantes e até a próxima. Beijão. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo.